Gratidão, sentimento bonito. Acho que é um dos sentimentos mais bonitos que o ser humano pode ter. Eu sempre tive, por muitas pessoas, por muitos motivos. Eu espero que vocês tenham também. A minha gratidão é tão grande por algumas pessoas e por alguns motivos que chega a trazer um sentimento de dívida. Já sentiram isso? Dívida moral? Aquela vontade de retribuir algo para alguém? Tem umas pessoas, essa foto revela a minha idade. Eu sou esse molequinho ali, com cara de choro. Ao lado ali está meu irmão com cara de sapecão. Mas está o meu pai, minha mãe e os meus avós. Esses dois em especial, meu pai e minha mãe, eu sempre tive muito esse sentimento de dívida moral com eles, de gratidão com eles. Mesmo eles sempre me dizendo que não, filho, não precisa. A gente faz por amor. E eu digo, sim, precisa, porque também é por amor a minha gratidão. E eu sempre tive essa dívida moral, eu sempre tive essa sensação de que eu tenho que ajudar a mamãe, eu tenho que ajudar o papai. Eu quero fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. E eu vou contar uma historinha para vocês. Há uns anos, eu criei uma empresa. Quando não se falava ainda de marketing online, eu criei uma empresa de marketing online chamada Bistrô 6. Esse era o site terrível que eu mesmo fiz. Nessa época, eu trabalhei um tempo sozinho, eu comecei essa empresa sem dinheiro nenhum. Eu comecei ela com o primeiro cliente. Assim que eu arrumei o primeiro cliente, ele me pagou, foi o capital inicial da minha empresa e eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei sozinho por um tempo, depois eu contratei a primeira funcionária, que eu acabei convidando para ser minha sócia, a Paula, dei metade da empresa para ela. E a gente trabalhou muito forte, porque a gente queria dar muito certo, num tempo em que marketing online era uma coisa que as pessoas não sabiam o que era, principalmente as empresas. Eu tinha que fazer palestras implorando para os empresários abrirem uma conta no Facebook. Você precisa estar lá. Não. Facebook é coisa de molecada. Onde já se viu, empresa séria não tem isso. E eu fiz muitas e muitas palestras, falei muito a respeito disso. Mas muito. E a gente conseguiu umas coisas legais. A gente tinha vários clientes, uma carteira de clientes bem legal. Chegamos a ter 7 funcionários. Trabalhamos muito forte em cima disso, durante muito tempo, para alimentar esse sonho. Só que eu nunca tirei dinheiro dessa empresa. Nem um centavo. Eu nunca tirei um prolabore, eu nunca tive um salário. Todas as vezes que eu tinha um dinheiro para tirar, eu usava isso para contratar um novo funcionário. Eu usava esse dinheiro para colocar mais gente e fazer a empresa rodar mais rápido. Como é que você começa uma empresa sem capital inicial, com funcionários, com carteira de cliente e sem dinheiro? Como é que você se mantém? Eu me mantive esse tempo todo monetizando meus hobbies. Eu fazia tudo o que eu pudesse para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tudo que tivesse ao meu alcance. Eu comecei a pegar as coisas que eu já fazia por hobby, que eu já gostava de fazer, por exemplo, música, e monetizar. Arte, monetizar. Eu sou formado em marketing, monetizar. Tudo eu fazia isso, mas claro, fora do tempo. Fora do meu tempo que eu gastava com bistrô. E eu cheguei a ter 9 trabalhos simultâneos. 9. Conta comigo. Número 1, está aqui a equipe do Bistrô, um dos nossos clientes lá tirou essa foto com a gente. Horário comercial, segunda a sexta, das 7, 8 da manhã até 6, 7, 8 da noite, todos os dias. Número 2, eu fazia técnico de som, eu era técnico de som numa casa noturna, lá no sul de Santa Catarina. Fazia esse bico, final de semana, sexta, sábado, domingo à noite. Não preciso nem dizer que eu virava madrugada, né? Festa à noite. Número 3, eu gravava bandas de amigos meus, bandas locais da cidade. Gravei vários CDs de bandas locais ou de artistas locais que queriam produzir. Número 4, como eu sabia mexer no Photoshop, sempre gostei de arte e de desenho, eu fazia cartazes de shows. Para aquela casa noturna que eu trabalhava e para várias outras. Fiz mais de 400 cartazes de festa para fazer um dinheirinho extra. Número 5, eu dava consultoria de marketing para várias empresas, para profissionais liberais. Sempre que sobrava um tempinho, eu tinha 1 hora para fazer isso lá. Inclusive, uma das empresas que eu fui consultor de marketing, eu acabei virando CEO anos mais tarde. Mas acho que isso é assunto para um outro TEDx.
Como se isso não bastasse, eu ainda tinha um selo de produção de filmes de moda. Eu fiz mais de 60 fashion filmes, filmei na Itália, em Londres, no México, e era um bico, um trabalho paralelo, para eu poder fazer dinheiro para alimentar o bistrô, a minha agência. Meu sonho era a minha agência. Foi muito? Ainda tinha 3 bandas, a Cura, a Sídria e a Sweet Virginia. Cada uma tinha sua rotina de composição, de gravação, de show, de ensaio. Eu não falei dormia aí nesses 9, vocês viram, né? É porque eu realmente não dormia. Não era incomum, 1 vez ou 2 vezes na semana, eu virar à madrugada. Era bem fácil isso acontecer. Bom, isso cobra um preço. E teve uma hora que cobrou um preço de mim também. Um belo dia, eu estava saindo do escritório, estavam meus 7 funcionários, meu pai, meu filho, minha sócia, todo mundo lá, a gente saindo. E eu me senti mal pela primeira vez. Eu nunca tinha me sentido mal. Eu me senti mal pela primeira vez, um pouquinho de falta de ar. Logo depois, um pouquinho de falta de ar, a minha testa encontrou o solo violentamente. A minha pressão estava 22 e eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu estava morrendo. Absoluta. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento, enquanto eu tentava respirar e o ar não vinha, eu ficava... E não vinha ar. A única coisa que eu conseguia pensar, eu escutava meu pai e meu filho gritando, o pessoal rasgou minha camisa, eu me babei todo, e eu só pensava assim, toma, trouxa. Vai morrer no chão do lugar que tanto trabalhou. Ninguém mandou trabalhar tanto. Na frente do teu filho, olha que ironia, que bonito. Toma, idiota. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Bom, eu não morri. Vocês podem ver. Eu não morri. Mas eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu estava morrendo. Que eu estava infartando, ou tendo um aneurisma, um AVC, qualquer coisa assim. Eu tinha certeza que eu estava morrendo. E aí, você não precisa morrer para mudar as coisas na sua vida. Basta você achar que está morrendo. E eu achei, eu tinha certeza disso. Eu decidi fechar a empresa. O que eu estava tendo estava longe de ser um infarto, longe de ser um AVC, eu só fui descobrir depois de mais 6 idas para o hospital iguaizinhas a essa. Mas eu precisei eliminar um monte de coisa da minha vida e eu decidi que o meu CNPJ não valia meu CPF. Eu encerrei o CNPJ para não encerrar o CPF. Fechei o Bistrô 6. O nome do que eu tive chama-se síndrome de burnout, que é você queimar tudo que você tem na cabeça, até a última pontinha, assim, todo o seu poder físico e mental, até o corpo dizer chega e te jogar no chão. É uma doença do trabalho. Foi isso que eu tive. E aí, fechei o bistrô. Quando você fecha uma empresa sem ter dinheiro guardado, tem um nome bonito para isso, chama-se falência. Quebrei. Desse processo, eu paguei mais de 150 mil reais de dívidas, sem ter R$1 para receber. E aí, o que eu tinha que fazer? Continuar fazendo aquilo que eu sabia, monetizar meus hobbies, fazer tudo que eu podia para poder ajudar minha mamãe e meu papai. Ainda era o meu sonho, ainda era o que eu queria. Preciso dizer que não dava certo? É claro que não dava certo. Eu patinei e eu não fazia nenhuma coisa nem outra. Eu nem conseguia ajudar os meus pais, que também estavam numa situação ruim. Minha mãe tinha acabado de fechar uma lojinha que ela tinha, estava toda endividada também. Meu pai tinha ficado doente, perdido o emprego, gastado muito dinheiro com isso. Estavam numa situação bem ruim, assim como eu. E eu queria ajudar eles. Mas aí eu só piorava o negócio, porque eu queria ajudar eles, eles me viam mal por querer isso. Eu sei que eles me viam assim. E eles ficavam pior por causa disso. Aí eu via que eles estavam mal por minha causa. E eu ficava pior ainda. E aí eles viam que eu estava mal porque eles estavam mal porque eu estava mal. E aí eles ficavam pior ainda. E dá pra gente ficar uns 20 minutos falando desse ciclo vicioso terrível. Terrível. Eu comecei a fazer tudo que eu sabia, tudo que eu podia para monetizar, para poder ajudar eles, para poder me ajudar e não conseguia nada disso. Até que um dia aconteceu uma coisa muito legal. Uma aeromoça salvou minha vida. Não essa, porque essa foto eu tirei do Google. Mas foi uma tipo essa, assim. Aeromoça dessas no avião. Eu estava me sentindo o pior dos homens dentro do avião a trabalho. Eu estava sentadinho na minha cadeira ali, esperando para viajar a trabalho, para alguma coisa que provavelmente eu não queria fazer, eu não lembro o que era, mas eu não queria estar lá, eu queria estar em casa com a minha família. E ela salvou minha vida. Ela passou por mim, eu estava sentado mal na minha cadeira ali, ela foi lá na frente, parou na frente de todo mundo, não sei se ela me viu mal, talvez ela tenha visto. Mas ela falou as palavras que salvaram a minha vida. Ela falou assim:
Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Puxe uma máscara para si, para liberar o fluxo de oxigênio, coloque sobre a boca e o nariz. Ajuste o elástico atrás da cabeça, puxe as tiras e respire normalmente. Se ao seu lado estiver uma criança ou alguém que precisa de ajuda, coloque a máscara primeiro em você, para depois ajudar quem precisa. Deu para entender? É porque eu dei ênfase, ela não deu essa ênfase no dia. Ela falou meio reto assim. Mas coloque a máscara primeiro em você. Salve você primeiro. Claro, idiota! Tu está tentando salvar o mundo, como é que tu vai salvar alguém? Mas eu não tinha entendido isso até então. Eu cheguei a twittar, eu passei ali. Eu cheguei a botar no meu Twitter anos depois, quando eu estava escrevendo sobre isso. Tem que salvar a si mesmo primeiro. Pensa comigo. Está acontecendo um negócio no avião, caiu o oxigênio da cabine, todo mundo apavorado, todo mundo gritando, tem uma criança do teu lado apavorada, berrando, porque ela não sabe o que está acontecendo. Cai a máscara lá do teto. Você vai lá e tenta ser o herói do dia. Colocar a máscara na criança. Ela está apavorada, ela se debate, não deixa você colocar a máscara. Aí você fica sem ar, desmaia. A criança fica sem ar, desmaia. Morrem os dois, fim da história. Segunda opção. Mesmo furdunço acontecendo, a gritaria, a criança está lá apavorada, cai a máscara, você lembra da aeromoça. Você puxa para liberar o fluxo de oxigênio, coloca sobre a boca o nariz, o elástico, as tiras, tudo bonitinho, dá aquela bela respirada. Oxigênio puro. E a criança ali do seu lado gritando apavorada. Aí você vira para ela, cala a boca! Ela se assusta, para, você coloca a máscara nela, os dois se salvam. Fácil assim. Não é? Bombeiro fala isso, né? Não aumenta o problema. Se você não sabe salvar, não vai lá, não aumenta o problema. Se salva primeiro, garante que você está salvo, senão são dois problemas. Se você se sustenta, você é livre até para ajudar os outros. Isso mudou minha vida. Eu virei outra pessoa, virei outro Leandro, com menos cabelo, mas outro Leandro. Porque eu comecei a tentar me sustentar primeiro. E daí saiu a minha profissão hoje, eu sou educador financeiro. Eu comecei a ensinar as pessoas a não fazer as burradas que eu fiz e a reverter para quem já fez a burrada como eu tinha feito. Saiu a profissão que eu amo fazer deste problema. O que eu faço hoje, o que eu gosto tanto de fazer, saiu de lá, mudou minha vida. E aí, a partir daí, eu comecei a conseguir ajudar as pessoas ao meu redor. Olha que legal. Porque eu me preocupei em me salvar primeiro. Parece tão óbvio, né? A minha profissão de educação financeira encontra uns tabus. Dinheiro é um tabu para muita gente. Dinheiro não é bonito. Ser rico não é bonito. Né? Vai alguém que veio de uma família pobre e ficou rico, sei lá, um cantor, um músico, um atleta, vai na televisão, o apresentador do programa fala o quê? Ele veio de família humilde. Quer dizer que agora que tem dinheiro, deixaram de ser humildes? Não, né? Ele veio de família pobre, agora ele é de família rica, tá tudo certo. Pobre e humilde são dois adjetivos diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser rico e humilde, você pode ser pobre e humilde, e pode ser pobre e arrogante, e rico e arrogante. Mas a gente tem esse tabu de que dinheiro é ruim. E dinheiro não é ruim. Riqueza não é ruim. Se eu pegar $1 bilhão e der na mão da dona Zilda Arnes, uma das maiores benfeitoras que esse país já viu, fundadora da Pastoral da Criança, ela vai ficar ruim por causa de $1 bilhão? Ela vai ser $1 bilhão melhor, 1 bilhão de vezes melhor, ajudando mais gente. Ia, né? Ela já faleceu, coitada, mas seria muito melhor. Agora, se eu pegar esse mesmo $1 bilhão e der na mão de pessoas como Al Capone, como Hitler, eles vão virar bonzinho? Eles vão ser bonzinhos assim? Vão ser os novos Dona Zilda Arnes? Eles vão ser cada vez piores, né? 1 bilhão de vezes piores. Porque o dinheiro não é ruim. E ele não tem culpa de nada. A riqueza não é ruim, não tem culpa de nada. É o que a gente faz com ele. É o que está dentro da nossa cabeça. E quando a gente quer salvar o mundo, a gente às vezes demoniza essa relação com dinheiro, com riqueza, porque a gente precisa salvar o mundo de alguma outra forma que a gente não sabe o quê, não sabe como, e a gente nem se salvou ainda. Um outro cara bacana, que fala muito bem sobre isso aqui com a própria vida dele, é o cara que criou a Microsoft, o Windows, Bill Gates.
Esse cara tem uma fortuna de quase 100 bilhões de dólares. 1 bilhão é muita coisa. Vocês sabem quanto é 1 bilhão? Se você quiser contar até 1 bilhão, um número por segundo leva mais de 30 anos. Para contar de 1 a 1 bilhão. 1 bilhão é muita coisa. Esse cara tem uma fortuna estimada na casa dos 100 bilhões. Ele já doou 1/3 disso, 30 bilhões. E ele já declarou em vida que até o final da vida dele, ele vai doar tudo. Daria para ele fazer o contrário? Primeiro ele doa 100 bilhões, depois ele faz 100 bilhões? Não dá, né? Primeiro a gente se salva, coloca a máscara de oxigênio na gente, depois a gente parte para salvar o mundo. Primeiro, antes de tentar arrumar o mundo, a gente arruma a nossa própria cama. E aí a gente sai para consertar o mundo. Então, se eu puder deixar só uma dica para ecoar na cabeça de vocês, hoje ou amanhã, ou para o resto da vida de vocês, salvem a si mesmos primeiro. Obrigado.